Paz do Senhor, amada igreja. Bem, irmãos, hoje aconteceu uma coisa assim muito diferente, né? Primeiro que quando o pastor enviou uma mensagem para mim de manhã, irmã, tá pronta com a palavra, eu falei, não estou nada, porque de nós mesmos nós não temos nada. Então ele falou, mas eu já havia marcado com a irmã. Eu falei, tinha sim, eu que tinha desmarcado com o senhor. Mas a minha palavra vem falar de obediência. E é exatamente aí. Se nós temos um homem de Deus, nós temos que obedecer. E quando eu falei com ele, eu vou orar, o Espírito Santo não deixa a gente sozinho. Na mesma hora veio a palavra obediência. Como é que você pode crescer se você não teme a Deus? E se você não obedece aos teus pastores, às lideranças? Lá está minha líder Norma, maravilhosa, amo demais, beijo. E a liderança dos jovens e assim por diante. Nós temos que aprender. E aí eu comecei a orar, temer, e me lembrei de Daniel, muito temente a Deus. Mas aí, quando eu comecei a escrever, né, que a minha família sabe, eu estou com... Mas hoje, na oração do pastor, eu comecei até a pensar. Eu estou com problema para escrever. Então, eu que a vida inteira escrevi, eu não consigo mais escrever, principalmente número. Aí eu comecei a rascunhar sobre Daniel, consegui rascunhar isso tudo aqui. Mas me dói muito a mão para eu poder escrever. Falei, está horrível essa letra, está de fato. E comecei a digitar. Só que quando eu fui para o computador, estava no colégio, e uma coisa muito estranha aconteceu. Eu tentava digitar, e quando você põe um endereço, quando você está na internet, põe o endereço do site que você quer entrar, começava a vir uma porção de letras, e o mouse é como se ele estivesse sozinho, fazendo o que ele quisesse no computador. E eu estou tremendo porque, para mim, eu estava sozinha no colégio, olhei para um lado, olhei para o outro. Aí, no mesmo momento, eu comecei a orar. Falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Então, o Senhor, eu já tinha pensado em Daniel, o Senhor fala comigo o que o Senhor quer de mim. Pode escrever, já que tem que escrever, já que está escrevendo aí essa porção de letras, que Daniel realmente é um mistério, que o Senhor fale comigo. Só que é claro, né? Aí quando chega aqui agora, e eu pensando, eu não quero falar da fornalha, eu não quero falar de livramento, de Cova dos Leões, eu quero falar de obediência, que foi a primeira palavra que veio ao meu coração. E aí eu falei, vou ler em Daniel 1 e 2, e como as letras eram muito repetidas, veio a Emily falando de Daniel, no mesmo texto, confirmando a palavra que o Senhor coloca no nosso coração. E isso é maravilhoso, porque aí na oração comecei a chorar, falei, Deus, Tu és lindo, és maravilhoso. E quando pediu para que eu desse uma palavra, falei, nunca ministrei. Eu estava conversando com a minha irmã Deise, a gente é muito ligada. Falei, Deise, engraçado, que quando eu tenho que falar na igreja, eu não fico nem em pé. A minha vontade é de ter um negócio e de dizer, pastor, estou no hospital. Hoje eu não quero ir para o hospital, não é verdade, tá? Mas a gente fica procurando razões para não estar aqui. Isso é verdade, eu não sei se acontece com vocês, um medo incrível. E em reuniões eu não tenho esse medo. Então, eu comecei a orar e pedir ao Senhor para tirar isso exatamente de mim. E aí, eu comecei a pensar, já que é obediência, então vamos lá. Aí Deus me deu uma palavra, capítulo 1 de Daniel, se vocês quiserem abrir comigo, eu não vou ler todo. Daqui a pouco o microfone para de tremer. Eu comecei a ver em Daniel qual era o significado, que a gente se preocupa muito assim. A história é cheia de revelações. Então, a gente já vê que é uma história apocalíptica, porque tem muitos mistérios que são revelados através de sonhos. Mas o que significa o nome Daniel?
No início dessa Bíblia aqui, foi uma Bíblia que eu comprei aqui na igreja, é a Bíblia da Mulher, maravilhosa, que ela tem um estudo bíblico. Diz que Daniel é o nome, o significado de Daniel é Deus é meu juiz. Então, se Deus é o meu juiz, eu já tenho 100% do julgamento a meu favor. Nós precisamos agora aprender a usar esse poder dado por Deus a nosso favor. Ontem eu conversava sobre o dinheiro, que também a gente precisa aprender a usar a nosso favor. Daniel foi contemporâneo de Jeremias e Ezequiel. Ele era israelita, de linhagem nobre, linhagem real. E aqui em Daniel 1:3, quando eles são levados cativos para a Babilônia, o rei diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos. Não pediu que trouxesse qualquer jovem, não. Ele pediu assim, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito. Olha a exigência: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, isso significa que ele era bonito, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem, para mostrar que tem o domínio, a cultura e a língua dos caldeus, que eram os povos da Babilônia. O Daniel, ele na linhagem, ele é profeta, era o quarto dos chamados profetas maiores. Então a gente vê que vem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por que chamar de profetas maiores? Por causa do conjunto da obra, que eram livros extensos, livros proféticos no Antigo Testamento. Então eu falei aqui que Daniel foi levado cativo, junto com 4 amigos. Eles eram de linhagem real, eles foram para a Babilônia para servir ao rei, mas eles não podiam servir ao rei de qualquer maneira. Assim, gente, olha, ele saiu do lugar de conforto, de tudo que ele tinha do bom e do melhor. Foi cativo, foi levado escravo para uma outra terra, para servir ao rei. Como se não bastasse, ele teria que aprender os costumes, a cultura daquele lugar. Então, não eram jovens, peguei um jovem aqui na rua. Não, eles foram escolhidos para servir ao rei. Então, é muito importante que a gente saiba também que nós fomos escolhidos. Olha essa palavra, que coisa linda. Quando alguém te escolhe, nós fomos escolhidos para servir a Deus. Nós estamos aqui numa posição de nobreza. Nós estamos aqui numa condição de comer do melhor, de ter o melhor de Deus para a nossa vida. Mas isso exige uma posição da gente. E é o que a gente vai ver em Daniel. Então eu disse que ele foi levado cativo de Judá para a Babilônia, junto com seus amigos, para servirem ao rei Nabucodonosor. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, a Bíblia destaca 3 nomes, que é Ananias, que significa Javé é gracioso, Misael, quem é como Deus, é o significado, e Azarias, Javé é meu ajudador. Então Daniel, Deus é meu juiz. Ele estava junto com o Deus que é gracioso. Obrigada, pastor. Ele estava junto. Quem é como Deus? Então havia essa pergunta. E Javé é o meu ajudador. Nós temos o nosso ajudador. Nós temos o nosso consolador. Conforme foi pregado aqui, o véu foi rasgado. O Espírito Santo está aqui conosco. E nós temos que crer. Nós precisamos nos apropriarmos dessa palavra, pegar de verdade e andar junto com o Espírito Santo, deixar que Ele atue na nossa vida, que Ele deixe de ser aquele inquilino
que ele seja o proprietário da nossa casa. Porque o inquilino, quando você aluga uma casa, ele não pode fazer nada. Mas quando ele é morador, quando ele é dono, você, não gostei dessa parede, você pega, muda aqui, estica ali, puxa lá, com dinheiro, é claro. Mas você pode fazer mudanças. Então, que nós tenhamos isso na nossa vida. Que nós estamos protegidos, guardados. Só que, olha, precisamos abdicar de algumas coisas. Nós precisamos estar separados. Então, preste atenção que o Daniel, ele fica separado. Olha só, eles foram educados para servir no império. Então, o rei dá uma seguinte ordem: vocês vão servir a esses jovens todas as iguarias do palácio, tudo do bom e do melhor que eu comer e beber, os vinhos, eles também terão. Eles serão muito bem servidos, porque eles precisam estar com muito boa aparência, eles precisam estar apresentável e saber toda a cultura para poder servir de fato ao rei. Mas Daniel, ele rejeita. Ele já rejeita por si só, ele levantou, não, eu duvido, eu não vou comer, que se vida. Não, ele rejeita, mas através da oração, da obediência. Ele decide continuar separado, não se misturar. Em Daniel 1:8, a gente pode dar uma... Resolveu Daniel firmemente, olha a palavra, firmemente. Então ele teve firmeza na sua decisão. Ele não titubeou, ele não ficou em cima do muro. O muro a gente sabe que pertence ao diabo. Então ele não quis arriscar. Ele teve firmeza. Ele disse não. E quando você diz não para o seu filho, para a sua filha, para a Melissa, você tem que dizer não. E o não para o Lucas tem que valer como não. O não para os meus filhos, João Levi, João Emanuel e Emanuele, tem que valer como não. Dói, dói. Traz algumas consequências. Para você, que você fica triste, a gente não está muito acostumado a dizer não. Eu não sei se o pastor Rodrigo tem filho. A gente não está acostumado a dizer não, na verdade, né, pastor Eliezer? Então, quando a gente diz não, aquele não vai pegar o celular, que esse não aí é o que mais dói, eu acho, hoje. A minha filha é a única que tem. Então, dói. Mas a gente precisa ter essa firmeza de dizer não. E ele disse não, firmemente. Não, resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei. Vocês imaginem que devia ter tudo bom do melhor. Eu que adoro comer. Imagina você olhar essa mesa farta e virar as costas e ir embora. Imagina, essa água foi oferecida aos deuses, eu não vou tomar, morrendo de sede. Olha a dificuldade, olha a firmeza na atitude que a gente precisa ter para seguir a Deus, para atuar na casa de Deus. Então a gente precisa ter essa firmeza. Nem com vinho que ele bebia, que o rei bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A coisa mais linda dentro da Bíblia, nesse capítulo de Daniel, que eu li, eu achei maravilhoso assim, esse versículo 9. Sabe por quê? A gente precisa colocar a nossa vida no altar. E é difícil, porque a gente foi acostumado, você já levanta correndo para o trabalho, ora de qualquer maneira, sai correndo, pegando bolsa, pegando sapato, dizendo tchau para o filho ou não, mas aquela correria de manhã, e colocar a vida no altar, é você se preparar o altar de Deus. Quando a gente vê aqui a Santa Ceia, eles não chegam na hora, vão jogando tudo aqui, não, tem um momento de oração, consagração. Então, tudo é minuciosamente preparado para Deus, para que a gente não tome um suquinho qualquer, para que a gente possa realmente primeiro se arrepender e depois participar com Deus. A gente precisa colocar a nossa vida no altar, e isso requer tempo, levantar com tempo. Eu falo isso para mim, tá, gente? Porque
porque eu vivo correndo, né, Deise também, e levantar cedo hoje não está sendo meu forte. Na idade que eu estou com uma dificuldade tremenda. Eu sempre levantei muito cedo, mas a gente precisa levantar cedo e fazer o seu devocional. Primeiro, orar, ler a palavra, colocar a tua vida ali mesmo de joelhos, se derramar na presença do Senhor, e depois que você coloca todos os seus planos e projetos, você está alinhada ali com Deus, aí sim você sai para trabalhar e dá tudo certo. Mesmo errado, que às vezes chega um pai meio exaltado, daqui a pouco Deus manda outro para mostrar que ele está ali presente. Mesmo errado, dá certo. O errado para você, tá? Porque para Deus, como está tudo dentro do projeto de Deus, já deu certo. Então, no versículo 9 do capítulo 1 de Daniel, está dizendo assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, se Daniel tivesse ido, de qualquer maneira, para falar com esse chefe, primeiro que ele não tinha que dar confiança para Daniel. Era um cativo, era um prisioneiro, vamos colocar assim. Quem é que vai falar? Você acha mesmo? Ah, tá, você está lá no presídio, eu quero falar com o chefe do presídio, vai conseguir assim. Para você ter a audiência, né? O preso para ter audiência, ele demora pra caramba. E Daniel consegue falar. Por que ele conseguiu falar? Porque Deus agiu de misericórdia, olhando a obediência dele. E quando nós somos obedientes, Deus olha para nós com essa misericórdia. E nós aprendemos que a graça dele nos basta. Eu que estava com medo de falar pouco, pastor, eu estou com medo. E aí, Daniel, por intermédio de Deus, ele consegue convencer o encarregado real de que eles podem ficar sem comer daquelas iguarias. Ele demonstra medo? Claro que sim. Já pensou se o rei fica sabendo disso? Ele teria a cabeça decepada, com certeza, o chefe. Não ia dar certo para ele. Mas mesmo assim, já que a graça de Deus, a misericórdia de Deus estava naquele lugar, deu tudo certo, ele conseguiu não se contaminar, mas por causa da sua obediência, da sua oração, da sua vida no altar, de consagrar-se a Deus, todos os dias, não abrir mão de servir ao seu Deus. Daniel não abriu mão de servir a Deus. E aí, quando chega, ele faz uma proposta, né, que é aceita, no final de 10 dias, ele consegue provar que ele está muito melhor que os outros que estavam ali, bebendo e comendo das iguarias do rei. Então, ele continua, porque o propósito era treiná-los por 3 anos para que eles pudessem ficar na presença do rei. E a gente tem que se maravilhar disso sim. Por que a gente precisa se maravilhar? Porque ele teve, desde que ele foi levado cativo, ele poderia estar revoltado, murmurando, puxa vida, lá eu tinha disso. A gente lembra do povo, né, que não alcançou a terra prometida, porque murmurou, só murmurava, via os sinais de Deus, mas não andava nos caminhos de Deus. Então, não conseguia chegar, não tem como você chegar. Se você vê a promessa de Deus na tua vida, mas não segue no caminho que Deus fez para você, se você não trilha no caminho certo, não tem como você chegar. Não tem como os seus planos darem certos. Não tem. Isso é fato. Eu posso falar por mim mesma, que quando eu pedi a Deus essa palavra, eu pedi para que Ele tratasse comigo primeiro, porque eu sempre fui muito desobediente. E para mim, eu já falei aqui uma vez, 2, não sei quantas, é um sacrifício ter que obedecer. Imagina, aceitar a ordem. Pastor Eliezer tinha tratado comigo hoje. Ele é o meu pastor. Houve uma oração de anos e anos para que Deus trouxesse um homem de Deus para essa igreja. Então, eu tenho que dobrar meus joelhos e orar pela vida do pastor, de todos os pastores. Eu tenho que ser obediente. Que ele poderia dizer para mim, não, você vai falar assim, você me deu a tua palavra. Eu tenho que ser obediente. Para você alcançar a graça do Senhor, você precisa obedecer ao homem de Deus.
E no livro de Daniel está dizendo que quando ele precisava de ajuda, ele ia lá e via com os conselheiros que acreditavam no mesmo Deus que ele. Ele não ia atrás dos magos, conforme foi lido aqui essa noite. Não. Ele não ia atrás dos adivinhadores. Ele ia atrás dos homens de Deus, para poderem orar com ele, para que ele pudesse estar fortalecido naquela fé, para que aqueles sonhos que foram falados aqui à noite pudessem ser revelados, sim. Mas ele andava com o povo de Deus, com o povo que acreditava em Deus. E agora o Espírito Santo revela para a gente que quando eu saio daqui, a juventude, quando eu saio daqui e eu vou ter com um colega ali no barzinho, se eu já bebi, não tem problema, é só um gole, pastor Rodrigo. É só um golinho, não vou ficar de fogo. Nada a ver, conforme o Lucas pregou aqui. Esse nada a ver são as iguarias do mundo, a iguaria que o mundo oferece para a gente. Que a gente prova daqui, prova dali, rebola aqui para o funk, rebola ali para o sei lá o quê, e assim vai desviando da presença do Senhor. A gente não desvia, chego aqui hoje e falo com o Marcinho, não vou mais não, porque eu não gostei do pastor Eliézer. Não, você desvia todos os dias que você deixa de orar, todos os dias que você deixa de pregar a palavra, todos os dias que você deixa de ler a palavra. Não tem como ter intimidade com Deus se você não lê a palavra. Você vai discutir aí com uma pessoa do mundo, ele te pergunta um versículo que seja minúsculo da Bíblia, você não sabe por quê? A tua Bíblia está com aquele garfo da pessoa que jantou na tua casa e escondeu dentro para ver se você lia. E aí quando você vai cobrar o garfo da pessoa, ele diz que está dentro da sua Bíblia. Você não lê? Então não tem como você ter intimidade com o Senhor, e a gente tem aprendido isso, né, Lucimar? Sem leitura da palavra, sem oração, não tem como. Não dá certo. Isso daí é verdade, não dá certo. Então, só para terminar, que eu vou ter que pular aqui, com medo de não dar tempo. O resultado final. Eu vou ter que pular para o resultado final, que já são 10:09. O que acontece? Daniel, ele consegue não se contaminar, tá? Ele consegue dar ânimo àquele povo que estava cativo. Porque quando a gente lê o livro, a gente acha que só estava Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Não, tinha todo o povo cativo. E com as notícias sobre Daniel correndo, aquele povo se firmava mais na fé. Acreditava mais que Deus não tinha os deixado só. Que eles não eram órfãos. E a gente precisa andar com o irmão. Quando eu tenho alguma dúvida, eu converso muito com a minha irmã, que também, graças a Deus, é uma vida de oração. A gente conversa muito, porque uma fortalece a outra. Somos 6, graças a Deus, todas na presença do Senhor hoje, por intermédio da oração da minha mãe, e eu creio que Daniel também deve ter tido a oração dos pais, porque aquilo já estava para acontecer. Então, o ensinamento de pai e mãe é muito importante, é a base para toda essa fortaleza que a gente vira, para todo o nosso sustento hoje. A gente precisa, assim como a gente obedece a pai e mãe, eu obedeço a Deus, eu obedeço a pai e mãe, eu obedeço aos meus pastores, eu obedeço aos meus líderes, porque se você se submete a alguma liderança, para tudo tem regra. Não adianta a gente ficar pulando de igreja em igreja, porque eu não concordei com a palavra, às vezes mais dura, do pastor. Não adianta. Eu preciso me firmar em Deus. Em qualquer lugar, em qualquer família, a gente costuma dizer assim, tem problema. Então, em qualquer lugar que você não esteja com a vida direcionada para o altar, você vai ter problema. Mas quando você começa a alinhar os teus pensamentos aos pensamentos de Deus, esses problemas diminuem, esses problemas cessam. Você, quando tem um problema, você ora. Você, quando tem um problema, você vai até o pastor e pede a ele uma palavra. Você pede a ele uma oração. Você passa uma mensagem para o pastor, porque hoje está mais fácil assim. Você passa uma mensagem para o seu líder. Você passa uma mensagem para o seu irmão da igreja. Você não vai procurar em qualquer lugar. Você começa a orar. Você começa a ver que tudo está pautado em Deus. E assim foi Daniel. E por ele ter essa vida de devoção, Deus deu vários livramentos. E ele conseguiu, junto com seus amigos, ser um homem separado, com a vida no altar. E nos ensina e nos chama hoje
a ter essa vida separada, a ter essa vida de oração, a sentir sede da palavra do Senhor, a sentir vontade de estar na casa de Deus, de fazer um curso, conforme o pastor Eliese falou. A gente precisa acreditar que a mudança começa aqui dentro. Não tem como tudo ser transformado se eu não me transformar. Você pode, Leila, ir para uma casa maravilhosa, mas se você não jogar aquelas tralhas da casa velha fora, a sua casa vai virar um monte de entulho, porque você não limpou a sua casa. E a gente precisa se esvaziar, conforme o pastor Rodrigo disse aqui. Jesus se humilhou. A gente precisa se esvaziar para se encher do Espírito Santo. A gente precisa limpar a casa para se encher do Espírito Santo. Não tem outra maneira. E o Daniel é um profeta que ensina isso para a gente, que ele ficou vazio dele mesmo para se encher de Deus, para ter uma vida no altar. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, peço perdão em nome de Jesus.